Oi, oi, gente! Tá começando hoje mais um pra Toda Leste. Eu sou a Kelly. Você é quem? Fala o teu nome pra mim. E essa é a edição do Dia das Crianças. Vocês vão ver puro suco do caos. E a maternidade real com empreendedorismo. E o Roger que está aqui hoje pra entrevistar, gente. É isso, oi, gente! Vamos lá. Kelly, qual que é a dificuldade de empreender sendo mãe? Tu que foi mãe no meio do empreendedorismo há 2 anos atrás, 2018. 3 anos atrás. Não, 2020. Meu Meu Deus! Tá, 2021 sendo mãe. Tava no meio de um, assim, nunca é esperado, né? Digamos assim, a data pra acontecer. Então foi numa data meio que inesperada e ela nasceu no aniversário da tua empresa, né? Como é que foi essa surpresa que vindo pra ti, assim? E sendo mãe e empreendedora. Na verdade, a questão da maternidade no empreendedorismo, eu acho que é muito mais a gente se colocar numa posição de sempre ter que provar mais. Eu acho que a maternidade, ela trouxe que a gente tem que provar a capacidade que a gente tem de fazer as coisas no ritmo que a gente fazia antes. Porque mesmo a gente tendo essa outra responsabilidade, a própria sociedade, ela também cobra a gente, né? Uhum. E agora? Como é que vai ser? E agora? Como é que você vai conseguir trabalhar? Mas tu sente que é uma pressão Então, tua também que nasceu contigo? Tipo, claro que é uma porque é uma pressão da empresa gente. tua. Tu Porque era a gente tem empresária. que mostrar, né? A gente tem que mostrar que aquilo não ainda tá te abalando? tem a mesma capacidade de fazer. E que isso não está atrapalhando, né? Mas é claro que muda, né? Sim. E tu sente que tu teve que se desdobrar muito além do que tu estava esperando? Sim, sem dúvidas. Ainda mais eu que sou mãe solo, né? Sim. Eu sou mãe solo, eu não tenho... eu tenho minha principal rede de apoio, que é a minha mãe, que hoje Uhum. cuida dela. Mas, devido a tudo isso, a carga emocional de responsabilidade mesmo vem em dobro. E Uhum. tanto por ela, né, pela questão da maternidade, mas também com a empresa, porque a empresa também é minha, né? Então eu também Sim. tenho que estar 100%. Fazer acontecer, né? Porque tendo uma empresa não dá pra esperar, né? A empresa Não. precisa de ti como dona, empresária, e não... Que se lasque a maternidade, né? A empresa, o mundo não tá esperando, não quer nem saber, digamos Exatamente, assim, né? o mundo não quer nem saber e também é assim, o mundo não vai parar até você voltar. Sim. Então você tem que se adaptar de volta e entender que tá tudo certo também e que quando der você se recoloca de volta. Eu voltei com 5 dias, né? A Alice, ela vinha 5 no dias. canguru, no bebê conforto e foi assim até os 6 meses dela, que ela vinha todo dia comigo, então foi uma adaptação nossa e de todo mundo que tava dentro da empresa também, né? Sim, certa todo forma. mundo, a gente fez parte dessa fase. Pra ti, Thay, como é que foi essa pessoinha que surgiu na tua vida? E como é que foi tu se ver, assim, inicialmente? Ah, tá, agora eu sou mãe. É. Né? Desesperador. Sim. Kelly sabe. Surtando. Não, o Pedro é engraçado porque pra mim, eu falo que o Pedro foi minha... Tipo assim, o pontapé que eu precisava de coragem. Uhum. O Pedro foi planejado, só que mesmo assim parecia que não tava sendo planejado. Não tava nada organizado, tipo... Porque, tipo, olhando de fora, né? Casada, tantos anos de relacionamento, com a casa, emprego estável, tipo, tudo pronto para ter um baby, entendeu? Só que na vida real, não é bem assim. A gente acha que tá pronto. Na minha cabeça, quando eu engravidei, tava CLT. E na minha cabeça ia passar licença maternidade, ia voltar. Nunca tinha passado na minha cabeça de tipo, não, vou pedir pra sair da empresa, vou ficar só cuidando do meu filho. E é isso aí. Só que daí quando nasce um bebê, nasce uma culpa. E daí ali já no maternar, eu já tava me sentindo, meu Deus, eu vou ter que voltar a trabalhar e deixar ele tão pequenininho, né? Eu ia ter que voltar a trabalhar, ele tinha 4 meses. E daí já começou aquela florzinha no meu coração. Não vou voltar. E o meu marido, desesperado. Tá aqui o maridão, tá aqui. Tu tem certeza, né? Tu tá anos na empresa e tal, construiu tua carreira lá dentro. Daí eu falei, mas ele vai ser pequeno uma vez só na vida. E foi onde surgiu lá a chaminha de empreender, né? Aí eu tentei voltar, eu falei, eu vou tentar. Não vou falar, não vou voltar. Se às vezes vai que eu não gostasse de ser sua mãe. Sim. Porque tu tem que se descobrir como mulher e tudo mais, né? Porque assim, tu fica apagada. Porque tu não tá preparada pra ser mãe desde criança, né? E assim, ser mãe, eu falo que existe 2 mães. Uma quando tu tá grávida e uma quando o bebê nasce. Porque quando tá na barriga é tudo muito lindo. Sim. Ó, eles estão brigando, gente. A primeira briga.
Porque assim, quando tu tá grávida, tudo funciona. E tu fala que vai voltar a trabalhar tal período, tu fala que vai fazer isso, tu fala que vai fazer a rotina do sono com teu filho, que teu filho não vai comer açúcar. E tudo funciona quando tá na barriga. Sim. Depois, quando tu nasce, tu quer fazer o que é melhor pra ti, o que funciona Primeiro pra mês ti. Coca-Cola, já Não, gente. Mas, tipo assim, o que funciona pra ti, né? Eu falava muito uma coisa que paguei muita língua, tipo, cama compartilhada. Não era algo que eu julgava ao extremo, assim, mas era algo que eu tinha muito medo de botar o bebê dormir com o casal, né? Comigo. Só que assim, cara, quando eu tentei botar ele no bercinho, do ladinho, no mini berço, não dormia. Não rolou. Cara, aí o dia que eu botei ele no meio da gente, ele dormiu assim, sei lá, 1 hora inteira. Eu falei, isso que eu quero dormir. Enfim, aí eu peguei e pedi pra ser desligada da empresa. E fiquei aqui, acho que 7 meses, um total de 7 meses sem trabalhar, só sendo mãe, e não aguentava só ser mãe, sabe? Eu vi que eu precisava, parecia me apagando como mulher. Legal. Aí foi onde que legal de entender. De entender isso, né? Legal que você tá com mulher. Ai, que incrível! Porque tem muito isso, né? E daí, graças a Deus, a empresa que eu trabalhava também é feita de mulheres, mães, entendeu o meu lado. E falou, por que tu não presta teu serviço pra gente? Foi onde começou ali minha parte de criação de conteúdo, de social media, foi onde eu me encontrei. Então alguém te deu uma luz pra sair do CLT ou tu já vinha eu já tinha essa vontade um pezinho lá, no empreendedorismo. E daí a maternidade foi que eu pensei, eu preciso de flexibilidade pra mim ter um tempo maior com meu filho. Criança. E eu tossindo, inclusive, a tosse, gente. O Pedro, quando eu voltei, ele ficou bem doente, sabe? Ele teve bronquiolite, que é o medo de toda mãe de bebê. E foi onde eu pensei, não dá. Tipo, eu ficava o dia inteiro. Eu saía às 8 da manhã e voltava às 6 horas da tarde. Ele já tava dormindo. E daí ali, ele doente, pra mim foi o auge, assim, tipo, comecei a ir pro hospital, quase ficou internado. Aí eu falei, não, ele vai ser bebê uma vez só. Eu preciso de flexibilidade, eu preciso de tempo com ele. E foi onde foi estupindo eu largar 5 anos de carreira na empresa. E foi onde eu me descobri, foi a melhor coisa que eu fiz. Foi o Pedro me impulsionou a empreender. Então, onde sentiu que no empreendedorismo te traria tempo pra ele. Exatamente. Legal. E tu falou sobre a bronquiolite do Pedro. A Kelly teve também um problema de saúde da Alicia, né, Kelly? Qual que foi o caso, assim, porque eu acho que todo mundo aqui meio que participou junto contigo sobre o que a Alicia passou, né? Um caos aqui. A gente sonhando com a entrevista, E aí, como é que foi pra ti, Kelly? Vem cá com o Dindo, vem cá com o Dindo. Vem com o Dindo entrevistar elas, vem. Ela quer água. Você quer água? Foi pegar. E como é que... Kelly, como é que foi pra ti passar por esse momento de passar isso com a Alicia, naquela dificuldade, nessa dificuldade de ver ela no hospital, e realmente ela passou por umas boas, assim, né? Por um momento bem tenso pra todos nós, assim, que conhece ela. Eu sou Dindo da Alicia, então... Como é que foi empreender e ter a Alicia, assim, ao mesmo tempo? Na verdade, eu acho que o empreendedorismo, nessa hora, ele me veio como uma facilidade de eu poder me doar 100% para ela naquele momento, até porque na empresa eu tinha um sócio que poderia me auxiliar também nesse processo. Eu tinha pessoas que a gente já tinha delegado algumas funções, então a empresa não precisava única e exclusivamente de mim para funcionar, né? É claro que na parte da mídia, do digital, onde era eu que aparecia, era eu que falava todo dia a abordagem inicial de a loja tá aberta, enfim. As clientes mesmo sentiram falta e perceberam que tinha alguma coisa dada errado, até porque não foi divulgado isso, né? Mas a Alice, ela tinha recém conseguido uma vaga na creche. Isso foi em setembro do ano passado. Que foi, amor? Água. Não entendi o que aconteceu. Ela tinha recém conseguido a vaga ano passado, fez 1 ano agora esse ano. E ela tinha ido 1 semana na creche. Aí ela pegou uma gripe muito forte e não melhorava, não evoluía pra melhor, nem nada, qualquer que seja medicação, ia no médico. Diziam que era alergia, era alguma coisa do clima, enfim. E um dia depois de um
resultado que a gente recebeu, ela teve que ir pra internação porque ela já tava com uma pneumonia com necrose, né? O pulmão dela tava necrosando e ela tinha um derrame pleural, que era um líquido dentro do pulmão. Então, tinha que fazer uma cirurgia pra fazer a drenagem desse líquido. E é tudo muito incerto, de não sabe como que vai ser. E daí aí que começa o caos, que eu digo assim, que na hora, eu ser empreendedora e eu ter uma sociedade onde eu tenho pessoas que trabalham junto comigo, conseguir ter essa imersão na saúde dela mesmo, porque eu não tive preocupação nenhuma se a minha empresa estava funcionando ou não. Naquele momento, eu realmente era a minha última preocupação de saber se tinha sido vendido tanto naquele dia anterior, ou se algum funcionário não tinha ido ou não, ou se a loja tinha sido aberta ou não. Eu realmente não tinha essa preocupação, porque foi algo muito severo, né? A Alicia passou por cirurgia, ela ficou entubada, ficou em coma induzido, ficou na UTI por 16 dias. E graças a Deus deu tudo certo. Hoje ela tá aqui, mas naquele momento foi o pior mês da minha vida. Eu falo que esse mês de setembro agora foi quase que um segundo aniversário dela também, porque ela quase não conseguiu sobreviver. Porque teve sérios riscos de vida ali, né? Sim, ela teve algumas paradas cardíacas, ela teve questão de infecção hospitalar, ela teve bactéria, teve muitas situações que foram agravando a saúde dela. Daí o que era o problema? O pulmão dela, no final de contas, acabou já não sendo mais o pulmão um problema. Começou a se tornar o rim, que não funcionava. Começou a se tornar o intestino, que parou de funcionar também. Por causa da medicação muito forte, por causa de muito tempo deitada. Ela desaprendeu a andar, ela desaprendeu a falar, ela teve que passar por fisioterapia, por fonoaudiólogo. Então, foi todo um processo pós-internação também. Então, a Alicia, ela é o meu milagre. É o teu milagre. Renasceu, né, Alicia? Renasceu. É isso, gente. Dei açúcar para vocês. Resumindo. Agora eles estão aqui brigando por uma bala de goma. O Pedro tá com a boca cheia de bala. Enfim, Não deixa a colega que a minha mãe não assiste esse podcast. Fala pra ele, tem que Quer uma coquinha? A sua mamãe não te ensinou? Fala pra ele. É. A Alicia tá com a boca cheia também. Ela não vai Os conseguir dois estão com a boca cheia. Tá bom, ó. Depois você pega mais. Então, assim, uma pergunta que... Vocês dois têm que vocês dividir. têm que dividir, pelo amor de Deus, olha o tamanho do pote. Depois você pega mais. Você não quer? Isso, pega essa. Engole, tá? Pelo que vemos, são mimados. Síndrome do Filhos filho únicos. único. Essa síndrome do filho único, tu falando disso, existe mesmo? Tu acha que... Eu acho que sim, porque, tipo, em casa é só ele, entendeu? Porque assim, ó, eu tenho certeza que... Eu pensando em ser pai, tá? Sim. E aí eu me projeto... Eu com certeza você pensa, quando eu ser mãe ou ser pai, eu vou ser diferente. Porra nenhuma, né? Não. Sorry, com perdão. A gente... A maternidade é um eterno morder a língua, na verdade. Sim. Porque tu sempre planeja uma coisa, mas na vida real não é assim. Sim. Não é mesmo. E assim, é muito... E eu acho que a gente que é mãe nessa direção, até outras mães que estão nos assistindo, deixa a Alicia pegar. Deixa a Alicia pegar, filho. Você não ensina seu filho a dividir? Ensino da gente, ele sabe dividir sim, tá? Eu prometo que ele sabe. Em casa é totalmente diferente. Essas crianças são assim. Não, tipo, por brinquedos, essas coisas, ele tem. Ele tem o espaço dele. Aí ele também tá com a boca cheia? É pra chamar atenção, os dois? Ó, deu, ó. Agora a balinha vai lá passear. Fê, corta essa parte. Cara, tá com a boca cheia. Corta essa parte, por favor. Meu filho não é Ai, pecado. Essa geração de mães que tá vindo agora, a gente tem muita parte da rede social que é muita comparação e muita maternidade perfeita. E daí a gente vem numa síndrome de comparação de fazer tudo perfeito, tentar educar a educação positiva e alimentação não sei o quê, e zero telas, não dá desenho e... Ai, sabe? Cheio de... Eu não sei se eu acompanho, vê se eu tô viajando. Tem muita gente que quer mostrar a vida perfeita, e eu tô falando vida individual, em casal, ou até mesmo com filhos. Tem essa mesma vibe? Tem a mesma coisa, não tem problema. O filho não faz fralda, birra, o filho dorme a noite inteira, entendeu? O filho tem alimentação 100% saudável, tu não precisa recorrer à tela pra te poder limpar uma casa. Então, Oi! E também ele gera, assim, uma coisa muito... Principalmente eu que sou mãe solo, né? Vou falar dentro da minha posição. Pra mim mesmo, eu sinto que gera muito um coitadismo, assim, pra gente, sabe? Porque é como se
Ai, tadinha, ela vai precisar muito de terapia. Como se a gente não precisasse, né? Um ser humano Todo que mundo, tem uma né? família estruturada. Sim. Todo mundo deveria fazer terapia. Deveria fazer terapia e varia muito... A bala mastigada. Olha só. Eles enchem a boca de bala pra isso. Água. Quem nunca fez isso na escola? Mas é isso, não engole? Essas crianças de hoje em dia não engolem? Eles chupam açúcar. Eu comi até barro, gente. O que tá acontecendo? Olha, eles estão dividindo, grava isso. Essa parte, Não, agora já foi rápido. Mas gera muito, assim, essa coisa de algo ter que ser muito perfeito, ou tem que ser assim, tem que ter a família o mais perfeito possível, estruturada, estabelecida, porque senão é destinado já ao fracasso. Você né? tá fora de um padrão que estabeleceram já. E de certa forma, sim, tá fora, é diferente, né? Mas é algo, assim, que varia muito da maturidade, eu acho que de quem tá criando esse ser humaninho, né? Porque depende, indiferente se tá dentro de uma família pronta, se os dois estão desequilibrados, acaba passando isso pra criança também da mesma forma. Sim. E mais uma bala, gente. Então, a internet, ela gera muito essa comparação mesmo na gente, assim, tanto que eu não acompanhei ninguém, pra mim a gestação, na verdade, ela foi a pior parte da minha gravidez. Não foi algo que, também eu descobri muito tarde, né, eu quase não tive gestação, mas não foi algo, assim, as sensações, toda aquela coisa, assim, sabe? Tá, vamos tocar nesse assunto, então. Podemos falar disso? De essa percepção tardia que tava grávida. Tu percebeu quando que tu tava grávida? Eu percebi que eu tava grávida fazendo acompanhamento com o gastro. Porque eu achei que eu tava com algum problema no meu... O que foi, meu amor? Eu achei que eu tava com algum problema no meu, no meu estômago, no meu intestino, alguma coisa eu achei que tava errado. Eu tinha alguns sintomas de gastrite, mas eram bem pontuais. Quando eu tomava leite, comia pão, eram coisas bem... Eu achava que era intolerância a glúten, intolerância à lactose, alguma coisa assim, porque não era só gastrite. Eu ficava estufada, daí eu ficava com aquele mal-estar, de tipo assim, quando você come alguma coisa que não te cai bem, né? E eu digo muito que talvez eu descobri a minha gestação tardia, ela veio também por causa dos atendimentos, porque aquele final do ano, inclusive no final de semana que eu depois que eu descobri que eu tava, no final de semana que eu descobri que eu tava grávida, eu dei curso até meia-noite. Foi realmente no final de semana do Dia das Mães, no dia 8, dia 9 de maio, que eu descobri, de 2021. Ela já tava com 7 meses e 28 dias, e 5 dias. 7 meses, 5 dias, tu descobriu realmente que eu tava grávida, isso. E eu trabalhei até, não tive escolha, não tive nem aquela coisa que às vezes as clientes falavam, como é que caiu a ficha? Não tem o que cair a ficha, sabe? Não tem... Era algo que já tava acontecendo, era algo que já tinha acontecido, já tava bem acontecido. E tipo, eu tinha que seguir os meus compromissos normal. Então, eu honrei normal com meus compromissos desde até quando a Alicia nasceu. Na verdade, né? Tanto que eu fui caminhando até a maternidade no dia que ela nasceu. Porque eu achava que ela não ia nascer naquele dia. Era só pra fazer um exame rotina. Só de rotina. Mas enfim, não foi tão ruim, digamos assim. Achei que seria pior a descoberta tardia. Mas o que foi pior foi as responsabilidades de eu ter que explicar pra todo mundo. Explicar pras pessoas que não iam ter envolvimento... Como assim? Vai nascer em 2 meses? Que não iam ter envolvimento nenhum na minha vida. Que não iam interferir em nada no meu financeiro. Que não iam interferir em acordar à noite. Só por fofoca, por curiosidade. Isso foi o que mais afetou o meu emocional, acredito. E assim, que eu já sabia que a pessoa ia me perguntar, e eu sabia que não ia ser com a intenção de ajuda, ou com a intenção de me tranquilizar de alguma forma. Mais na ia ser com a intenção de, tipo assim, me conte. Como assim? Daí depois ia sair, já ia contar pra outras pessoas, ou enfim, o que ela ia fazer depois, não. Também a gente perde o controle. Mas de clientes eu passei muito por isso, de cliente vir no procedimento e em vez de eu fazer a manutenção nela, eu ter que explicar o procedimento, mas como assim? E bravas, e eu ter que provar alguma coisa, e como que você vai fazer agora? Como é que você vai ter capacidade de fazer isso? Como se eu fosse... Como você vai me atender? A preocupação era realmente essa, tanto que eu, na maternidade, era o aniversário da loja, porque foi justamente nesse dia.
A gente tinha o sorteio pra fazer, né? A Alice nasceu às 5h12 da manhã, a loja abria às 8 horas da manhã, tinha o sorteio pra fazer, foi feito o sorteio. Mas pede pro amiguinho a aguinha. Ele não quer, filha, pega outra água. Ai, meu Deus. Mas tinham clientes me pedindo também, no dia que a Alice nasceu, quando que você volta a atender? Como que vai ficar a minha manutenção? E nem pra perguntar, oi, tá tudo bem? Como é que foi? Morreu? Precisou de alguma cirurgia? Nada. É tipo assim, tá, e quando falta é que você de empatia, volta? né? Então, você vê uma falta de empatia com mulheres para outras mulheres, de homens a gente já espera. Porque eles não entendem, não tem como estar na mesma posição que a gente. Não é uma comparação, né? Mas você ter essa comparação e esse julgamento de pessoas que vivem a mesma coisa que você, que estão no mesmo mundo que você, que estão sofrendo os mesmos preconceitos que você. Sim. Isso, ele não chega nem a doer, chega a ser engraçado. Chega a ser uma hipocrisia tão grande, porque quando a gente fala, ninguém larga a mão de ninguém, a gente tá todo mundo junto, caralho. Porque quando alguma não tá no mesmo lugar que a outra, não tá junto, já gera algo de julgamento, já gera essa comparação também. E esse menosprezo, muitas vezes, sabe? Mas depois eu até voltei a atender, voltei um tempo, mas e quando ela realmente ficou internada, que daí eu abri mão dos atendimentos. Mas eu descobri tarde por causa dos atendimentos, eu tava atendendo muito. Atendia direto, a gente até teve uma convidada nossa, né, que ela falou que ela tava... com contração. Tipo assim... Descobriu Não. Ela atendeu até no dia que a filha dela nasceu. Entendi. Na hora do parto. Então, a gente, às vezes, romantiza muito também essa parte do empreender, mas ele não é bonito. É algo que o empreendedorismo, ele deveria nos dar mais possibilidades e mais liberdade. Mas, na verdade, o empreendedorismo prende a gente, porque a gente, como vende nossa mão de obra, se eu não atender aquela cliente, eu vou ficar sem cliente, porque não vai faltar profissional pra fazer dela. Existe uma forma de se assegurar que... Porque tu já era uma empresa limitada, né? Tu já não era mais MEI. Mas pra quem é MEI, tem um seguro maternidade, onde tem essa segurança de ganhar um salário fixo todos os meses ali, pelo menos até o período. Eu não sei exatamente agora o período. 4 meses, São 4 meses, ganha esse período. Então é uma segurança que tu já não tinha porque tu era limitada, né? Então traz essa questão específica, e não só por isso, por não ser limitada. Mas é por agenda, né? Tipo assim, eu acho que é mais compromisso. A preocupação. Quem trabalha com atendimento, porque a gente fala muito da área beauty, né? Elas trabalham com agendamento. Então, você pensar que você vai ficar 4 meses sem atender uma cliente de alongamento de cílios, beijo, vai procurar novas clientes. Ela vai procurar outra profissional. E tu ficava com esse medo? De tipo, vou perder... Isso não, na verdade eu sabia que ia perder. Até porque a gente tinha treinado uma pessoa pra trabalhar com a gente, ela ficou com a gente até que a gente teve o contrato, até os 6 meses que era o contrato, ela honrou esse contrato. Então as clientes ficaram no nosso estúdio até o tempo estabelecido que a gente já tinha, né? Que era os 6 meses, e depois eu voltei a atender, né? Então eu não tinha esse medo, porque por mais que não foi planejado, eu descobri tarde, por mais tarde que foi, eu corri atrás, treinei alguém pra trabalhar comigo, e quando eu tava na maternidade, eu tinha outra pessoa atendendo no estúdio também. Então me facilitou isso. Mas existe essa questão... Agredindo, Pedro? Começou aqui, ó. Já se soltou. Mas gera isso, sim, de medo de você não conseguir ter agenda no próximo mês, enfim. Mas essa questão de realmente você receber julgamentos e essas questões, porque, por exemplo, essas perguntas que você tá fazendo pra gente, você é um homem, então não tem como imaginar. Mas a gente escuta muito mais de mulheres do que de homens. E às vezes mulheres mães, mulheres que têm... Saberia dizer por que disso que a mulher traz mais esse... Eu acho que é por causa do machismo mesmo, né? Oi, filha. Mas como assim? O machismo, ele tá presente na nossa sociedade. E a gente é criado com esse machismo imposto na nossa casa, né? Aonde o correto é assim, assim, assado. Aonde a família tradicional... É a mesma coisa de menina usa rosa e o menino usa azul. Exatamente. Tem pessoas que vivem nesse tradicional, são tão engessados nesse tradicional, que tudo que foge é muito errado. Mas é como se fosse uma vibe assim, dos oprimidos serão os
opressores serão os opressores. É meio que isso que talvez a mulher passa. E até... Porque a mulher é tão julgada, tão, né? E até a parte de competição mesmo, sabe? Entra num limbo de tipo, ai não, minha maternidade é perfeita, tua não, entendeu? Ai, tu teve parto normal, eu tive cesárea, então tu é menos, eu amamento, tu tipo não. aquela senhorinha, eu tenho câncer, eu tenho... mas eu tenho câncer, eu tenho... não sei o quê, entendeu? Sinal, se torna uma competição horrorosa. E tipo, meu, maternidade às vezes se torna solitária mesmo tu tendo rede de apoio, sabe? Eu falo assim porque eu achei... Eu tive baby blues. Baby blues, pra quem não sabe, é como se fosse uma depressão pós-parto. E assim, eu tinha totalmente estrutura. Tinha um marido, tinha uma família, tinha emprego. Não tinha condições básicas, pra assim. ter, entendeu? E eu ficava me questionando, por que eu tô chorando todo dia? E te culpava por estar nessa também. Meu filho tem saúde, eu tenho um marido, não sou mãe solo, não sei o que, tenho um marido que me ajuda, porque às vezes tem mulheres que são casadas e são mães solo. Eu acho que é o pior disso. Eu acho que é o pior, porque tem marido que acha que é só fazer o filho, né? Sim. E assim... Oi, amor! Eu tendo toda a parte de rede de apoio, mesmo assim, senti muito, sabe? Me perdi... Eu sentia que eu tinha perdido minha identidade. E até... O que me ajudava era escrever, sério. Se pegar meu bloco de notas, sem só desabafos comigo mesma. E também, eu encontrei muitas amizades, né? No meio do caminho da maternidade. Tinha a Kelly, porque a Kelly foi a primeira pessoa que eu contei depois do meu marido. Teu grupo de amizades. Que eu tava grávida, tipo, mandei teste de gravidez pra ela e falei... Será que eu tô grávida também? Dando positivo, você não, assim, tô super grávida. Porque eu entrei em desespero. Até quando eu descobri, meu marido falou, meu Deus, tu tá, assim, nervosa porque tu não queria ter um filho. Mas, assim, o medo, sabe? Vem o medo, os questionamentos e tu se perde muito a identidade como mulher. Sim. E sabe? o medo de passar por aquele momento de sair. Isso, e eu... Tem esse medo né, de do passar nascimento? Do nascimento. O medo é horrível. Eu não tinha tanto medo do parto, tá? Porque não é igual nos filmes, né? Não, novela é bem... nem um pouco. Mas eu não tive medo do parto. Eu, tipo, sempre botei na minha cabeça, estudei muito sobre ter parto normal, né? Que era algo que eu queria. Então, estudei, me preparei pra aquilo. E vida que segue. Eu tinha... O que eu falo, né? Pra quem tá grávida assistindo a gente. Estuda sobre parto, defina que parto tu quer, né? Porque, assim, existe ainda violência obstétrica também. Do próprio médico. Médico, enfermeira, às vezes induzir uma cesárea que não precisa. Então, entender os termos técnicos do que eles estão falando, o que eles estão fazendo contigo naquele momento. Pois tem isso. Eu acho que em Joinville, por exemplo, tem uma maternidade aqui, a Darcy Vargas, que ela é referência em partos normais. E aí também tem os médicos fazem de tudo pra induzir o parto normal, né? E às vezes a mulher sofre ali, né? Por isso que eu falo, tu ter essa parte de conhecimento técnico do parto, dos termos técnicos que eles vão falar pra te saber até que ponto tu pode ir num parto normal, sabe? A mulher até que tem ponto o direito de escolher ali? Não dá mais. Como fazer um plano de parto, né? Tu tem a opção do plano de parto. E daí lá tu escreve tudo o que tu quer, o que tu autoriza. Se tu quer anestesia, se tu quer... falando do particular ou do público também. Tu tem direito do plano de parto. Legal. Tu faz todo o teu plano de parto e manda. E eles têm que seguir no plano de parto. E... Então, entender esses termos técnicos que eles vão falando, né? E entender até que ponto tu pode ficar ali tentando um parto normal. Tem um limite né? Isso, porque às vezes pro médico vai tentar e às vezes a criança entra em sofrimento fetal, né? Que acontece as tragédias. Então, acho que tu entendeu pelo menos o básico, né? E tem um monte de conteúdo de graça no YouTube. O que eu mais... também sobre amamentação, acho que tem que estudar, porque é algo que pega muitas mulheres, né? E, cara, o que me pegou mesmo, o que me fez ter o baby blues foi a privação de sono. Porque eu amava dormir. Sim. O sono é básico para o ser humano, né? Então, a privação de sono foi caótico, assim. Porque na vai minha interferindo no resto de tudo, né? Sim, porque o sono é onde a qualidade do ser humano em si, né? Sim. Então, o Pedro era um bebezinho que, tipo, acordava de 1 em 1 hora, sabe? E não pegou chupeta e fazia o seio de chupeta, aquela caos que toda mãe sabe. Então, procedimento... tipo, é o básico, assim. Então, você que também é rede de apoio de uma mãe, cara, às vezes cuida da criança pra mãe dormir, sei lá, meia horinha, sabe? Que é o suficiente pra repor as energias. É um procedimento básico de psicólogos pra depressão e qualquer coisa, é o sono. Resolve sono, vai dormir, depois a gente começa os outros passos. Exatamente. Sabe? E aí tu falou não, acho que tu não falou, mas de parto humanizado. Seria o quê? Seria o parto normal? É isso? O que é o parto humanizado?
tipo, sem anestesia. Porque a gente, no parto normal, tem a... As duas tiveram anestesia? Como é que foi? A gente teve parto normal. Tu também teve parto Anestesia, normal. então? Que eles falam... Teve anestesia, que não é analgesia. Analgesia. É pra aliviar um pouco as dores da contração. Então, tem parto natural, humanizado, sem analgesia. Mas por que é tão esperado? Porque tem que trazer essa essência do ser humano, talvez? Porque, tipo, toda mulher consegue parir, sabe? A gente foi projetada pra parir. Oi! Então, nosso corpo consegue parir. Só que eu acho que se existe intervenção médica e tu quer usar a intervenção médica, por que não facilitar, né? Porque chega uma hora que tu fica muito cansada. O meu parto durou 13 horas. De trabalho de parto ativo, da hora que eu internei. Antes... Tu entrou, aí começou a ter contração numa sala separada. Isso. Aí, o expulsivo é do estoque, né? A parte mais... Sim. Mas... Daí chega uma hora, pensa, tu tá lá, sei lá, 6 horas tendo contração. Chega uma hora que tu tá exausta. Sim. Então, é onde vem a analgesia pra aliviar. Tu não consegue nem dormir, né? Porque tem que ficar ali 100%. Exatamente. Sim. E daí a analgesia alivia as balas aqui. Sim. A mulher... Então, acho que a via de parto é algo muito particular da mulher, sabe? Tu não vai ser menos mãe se ter uma cesárea, tu não vai ser mais mãe por ter um parto normal. Tá, vamos lá, ó. Sem ter combinado, o maior desafio e a maior alegria ou felicidade de ter uma criança. O maior desafio é fazer um podcast especial de outras coisas. Com certeza, sendo esse o maior desafio que eu fiz, né? Mas pra mim, eu acho que o maior desafio é... Vem com o Titi. O maior desafio pra mim, né, é a maternidade. Foi realmente conciliar os dois e sem sentir tanta culpa, sem eu deixar ela em casa, sem eu saber que, por exemplo, eu vou estar trabalhando, fazendo as minhas coisas e vai ter alguém hoje cuidando dela. Então, pra mim, o meu maior desafio foi eu não me culpar tanto por eu aceitar essa minha rede de apoio. Porque eu acho que a mãe quer ser a melhor, quer estar presente, quer não sei o quê. Porque a sociedade também traz isso, assim, sabe? Dessa coisa de, tipo assim... Eu já ouvi muito, até na minha rua tem uma mulher que vende Trimania. E eu fui uma vez no mercado com a Alicia... E a Alice, ela é conhecida no bairro, ela é bem famosa lá. É risonha, né? Todo mundo adora ela, todo mundo gosta dela. E essa mulher da Trimania, ela nunca tinha me visto no horário que eu fui. E ela falou assim... E a Alice tava chatinha aquele dia, ela tava gripada, enfim. E a mulher falou, é porque ela te estranha, né? Porque você não cria ela. Ela falou assim pra mim. Mas... Aí assim, tu fica, cara, meu Deus. Como é que eu vou explicar pra essa pessoa que nunca me viu, não conhece nem minha vida? Não, eu falei, não, é verdade, ela me estranha, né? Porque eu quase não fico com ela. Eu nem quis me justificar, nem nada. Mas, oi, amor. O que tem, meu amor? Celular da mamãe. Que o Pedro pegou, né? Mas assim, existe as novas isso. Crianças, né? E essa foi uma das que me teve coragem de falar, por exemplo. Mas quantas outras pessoas pensam isso e acaba não falando, sabe? Vai falar o quê? Desculpa, não... De que... que não participa da criação do teu filho por tu trabalhar. Os avós dela que cria, por isso que ela não gosta de ficar comigo, digamos assim. Mas assim, tu não planta batata, não planta tuas coisas lá dentro da tua casa pra tu comer e ter facilidades, assim, pra estar junto com ela sempre, 100% em casa? Mas assim, nem que tu fizesse isso, tu ia ter que se dedicar, na verdade, né? Ia vir algum outro tipo de julgamento. Não, assim, a gente vive numa sociedade que é necessário a gente ter um capital. Exatamente. Que é o dinheiro e a busca por isso, pra dar coisas básicas pra uma criança. Porque se tu não dá, essa criança vai... Sei lá, ela vai ter uma outra vivência de, tipo, experiências que não teve com o celular. Talvez se tu não buscar formas de renda, né? Tô falando, então tem que... Mas é justamente isso, assim. Eu acho que a minha maior dificuldade foi não me culpar tanto por aceitar minha rede de apoio. Assim, entender que, cara, não, eu tenho uma rede de apoio, eu não tenho por que negligenciar isso e querer trazer a Alice. Ela vai sofrer aqui dentro, eles se irritam, a gente não consegue ter o mesmo rendimento também. Agora há pouco ela tava querendo ir embora porque fica cansativo, é algo que
saem da zoninha de conforto deles. E essa perde o interesse rápido, né? e assim, tem que sempre estar fazendo coisas novas. E trazendo ela junto do trabalho, ela não conseguiria nem se desenvolver. Porque em casa ela tem os brinquedinhos dela, onde ela se desenvolve. Ela tem a rotina do soninho, de comer, enfim, de fazer a rotininha dela mesmo, né? De brincar, de não ter essa coisa de... não pode isso, não pode aquilo. Então, eu realmente me culpei menos por aceitar minha rede de apoio, mas foi uma dificuldade absurda, que é algo, acho que principalmente quando eu ainda amamentava, porque eu amamentei até 1 ano e 3 meses. Então, enquanto eu ainda amamentava ela, que eu tinha que tirar leite em casa, todo dia eu tirava leite, as garrafinhas que ela mamava no outro dia, eu ainda me culpava muito. Aí, depois que eu consegui desmamar ela mesmo, que ela conseguiu só com alimentação sólida, aí é algo que pra mim foi ficando mais tranquilo. Eu entendi que, cara, agora ela consegue não precisar tanto da minha presença. E vai ser bom isso pra ela também. É um desafio, né? Empreender. Tá desligado? Ah, tá. O desafio da maternidade. Pra mim, o maior desafio também entra a parte de aceitar ajuda. Porque nasceu meu filho, ele desenvolveu uma síndrome da mãe leoa protetora. Então, meu precioso. não recebi ajuda de, tipo, a minha mãe falar: ei, tu precisa dormir, tu precisa descansar, daqui ele. Mas tu queria não só de ser a mãe leoa, mas tu queria dar conta, tu queria dar conta do recado. Eu fiz, meu, agora eu tenho que me virar. Era isso. Então, a parte de ajuda e a parte de... Acho que dá ajuda, e o que mais desafia, acho que toda mãe é a criança doente, né? Então, daí a gente, tipo assim, tá tudo ótimo. Daí teu filho pega e fica doente. Daí pronto, se torna a pior mãe, porque ele ficou doente porque tá indo pra escolinha, porque tu não cuida dele em casa. Então, acho que é o que pega toda mãe também, é a tal da culpa, né? E eu ouvi até do meu próprio pai falando isso quando a Alicia ficou internada no passado, e é algo que ele até às vezes usa ainda. Agora acho que ele toma um pouquinho mais de cuidado, porque a gente brigou bastante sobre isso, mas ele me culpava muito a internação da Alicia. Ele falava que a Alicia quase morreu por causa da minha negligência de não ter levado ela mais vezes no hospital. Mas assim, a gente como mãe, eu não sou formada em medicina, não tenho conhecimento nenhum em medicina. Então, quando a gente vai no hospital e o médico fala que tá tudo bem, que não é alguma coisa grave, e te dá uma receita, você compra um remédio, você tem que confiar. Não tem como, sabe? Ela foi diagnosticada como uma gripe, né? É algo alérgico, e no final, era uma gripe alérgica. E depois foi uma gripe que virou pneumonia, né? Uma gripe igual pro outro, né? Mas foi o diagnóstico, eu acho, né? Porque ali já tava porque ela tinha ido, um dia antes dela ser internada, ela tinha voltado no hospital de volta. A gente fez outras consultas e era a mesma coisa. Era alérgico, me deram um antialérgico, ela tomou antialérgico. E naquela madrugada foi aonde, que foi o estopim mesmo, que foi onde ela começou a tossir sangue. A criança, tipo, piora muito rápido. Muito rápido. Do mesmo jeito que eles melhoram muito rápido, o quadro piora muito rápido. Tipo, o Pedro, quando ficou doente, ele tinha 4 mesinhos. Também tava, tipo, início de gripe. Eu pensei, meu, deu a primeira gripe nele. Ele nem indo pra creche tava, pegou a gripe em casa. E... acontecia, ele tava com a minha sogra tava cuidando dele na época, ela ficou super gripada, ele pegou, mesmo usando máscara, cuidando, ele pegou. E pensa, um pulmãozinho minúsculo, pegar uma gripe, e o quadro já piorou, tipo assim. Aí eu esperei, daí no outro dia deu febre, levei de volta. E assim, hoje em dia, a gente tem muito recurso, também vem muito dos antigos, às vezes seu pai tem esse pensamento, porque qualquer coisa antes, corria pro hospital. Então hoje a gente tem... que antes era mais assim? O meu pai que veio com chazinho, uma coisa mais assim. Não tinha só que tem muitos pais que qualquer coisa corria pro hospital. Porque hoje em dia não é tipo assim, tu vai na maternidade, me corrige se eu estiver errado. Aí ela te indica ali agora vai tomar vacina de X tempo, vai pro hospital, nem a maternidade mais quando nasce. Já no hospital. Mas aí tu tem que fazer o ciclo vacinal ali, depois que nasce. Então assim, tu leva, ela já faz um checkzinho ali nela, né? E aí, ok, tu não vai levar sempre, não dá tempo e também não é necessário, né? Às vezes pode pegar até doença indo pro hospital. Só que hoje a gente tem tanta informação na mão, porque eu sou o tipo de mãe que eu não corro pro hospital por qualquer coisa. Até porque, tipo, meus pais também são da área da saúde e tem esse respaldo de conhecimento. Só que, assim, hoje em dia tem muita informação fácil na nossa mão. Tipo, não é uma febrezinha que tu vai correr pro hospital, entendeu? Às vezes tu tenta cuidar no máximo que tu consegue em casa. Aí a hora que tu vê que não,
né? Não dá. E a gente conhece o nosso filho quando tá ruim, tipo, não tá normal. E daí tu vai pro hospital. Mas vem muito essa parte de culpa. Acho que o maior desafio de toda mãe é quando a criança tá doente, daí tu se sente culpada, mesmo que tu não tendo culpa de nada, porque é um ser humano que fica doente assim como a gente. Então, não... Eu vi um podcast teu, tu falando que nasceu uma mãe. Não, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Uma culpa. Exatamente. E essa culpa é essa questão de querer ser a super-heroína, dar conta de tudo. E eu acho que quando a gente tenta, né, não vai conseguir equilibrar todos os pratinhos, vai delegando também as funções, sabendo, né, delegar, dividir, se permitir ter ajuda, né? Acho que a maternidade fica um pouquinho mais leve. Eu acho que é isso. Perfeito. Teria mais alguma pergunta pra gente fazer? Porque hoje eu tô num quadro especial. E a maior alegria, né, que tu alegria. falou. Exato. Eu acho que tudo, né? A gente vê a criança crescendo, principalmente crescendo. Tu olha lá, bebezinho, e pensa, eu olhava pro Pedro e achava que ele ia mamar a vida inteira. Eu queria aquela E não mama a mamãe inteira. Sabe quando tu percebe o dia que tá lindo? Nossa, olha esse sol. Sabe quando a gente tem essas percepções? Quando é olhar pra uma criança, qual que é a vibe, assim, de tipo, qual que é a percepção que tu tem? É vida, vida. Acho que eu olho pro Pedro, vejo vida, vejo vida, vejo graça, sabe? Tipo... E mais vontade, porque tu tem vontade de fazer melhor, porque tu tem alguém ali pra criar, tu tem alguém pra apresentar pela primeira vez as coisas do mundo, né? Tipo, vai ser a primeira vez que ele vai encostar o pé na grama, a primeira vez que vai na praia. Exatamente, eu acho que é alegria. Mas... eu pra mim, assim, com certeza, ver a alegria genuína, assim, dela, sabe? Tudo, assim, é uma alegria tão sincera, aquela coisa que às vezes, sei lá, você fazer um barquinho de papel, colocar numa pocinha de água, a gente adulto, a gente já tem aquela coisa de tipo, ai que merda, vai molhar, vai murchar e daqui a pouco vai estragar. A criança, tipo, meu Deus do céu, é incrível aquilo pra eles, sabe? Então, essa alegria genuína, assim, ver que de tudo a primeira vez, ou de ver tudo com olhos de bondade que eles têm, porque eles não têm zero maldade na cabeça. Zero. Quem tem a maldade é o adulto que vai colocando daí na criança. Então, ver pra mim essa alegria, assim, genuína das crianças, enfim, claro que da minha filha, é algo que me faz, assim, meu caramba, sabe? É incrível, assim. É o que faz tudo fazer sentido. Acabou de desligar uma ligação que YouTube eu só quero ver meu vídeo, sabe? E eu acho que é isso, nosso quadro especial de Dia das Crianças. Tá ótimo. Para o suco do caos. Bom, eu agradeço o convite, assim, de verdade. E eu passo a bola pra vocês finalizarem, darem o pontapé final do pontapé final do podcast. Gente, eu acho que é isso, né? Principalmente a gente que fala muito com empreendedoras, né? Mães também, que às vezes ficam naquela tentando buscar as melhores palavras pra falar alguma coisa. Eu acho que esse episódio hoje foi incrível porque não foi nada ensaiado, não teve nem como fazer roteiro, nem nada, não tinha nem condições de fazer o que eu até tinha planejado na minha cabeça era outra coisa, eles iam apresentar. Falando, as crianças conversando, não. Porque no off a Alice apresenta super, tá? Gravando, esquece. Então é mostrar que, cara, a realidade do caos mesmo, da maternidade, das coisas saindo do controle, da criança não te obedecendo, da criança brigando, de você tendo que ainda seguir o teu trabalho e fazer o que você precisa fazer, ainda sendo mãe, fazendo honrar teus compromissos, todo mundo faz, né? Não tem essa coisa enfeitada, e se tiver, é mentira. É verdade, se tiver, é mentira. E eu acho que é isso, eu faço das palavras da Kelly a minha, e maternidade é isso, ser real, nos meios dos caos e amor, que é a maternidade. Eu falo que a maternidade costuma ser um mar, às vezes tá peixe, calmo. Revolto. Tá totalmente. Sim. E às vezes é no mesmo dia. Exatamente. Sim. E maternidade eu acho que a maternidade, o que mais pega na mulher é porque a gente acaba perdendo o controle de tudo. Então a gente não tem controle de mais nada. Porque de manhã, às vezes, seu filho pode estar bem, à tarde ele pode estar com uma febre, ou tá. É uma bipolaridade, assim, que a criança passa, né? E tu tem que ajustar os afazeres da vida, de empreender. Conciliar, né, com a rotina dele, e sempre a prioridade, né, das crianças. Exatamente, não se culpe, né? Aceite ajuda, se você tiver ajuda. E é isso, faz o melhor que você pode dentro das condições que você tem. Perfeito. Isso. Agradecer muito as mulheres, mães desse Brasil, de verdade, porque sem elas a gente não é nada, né? Não estaríamos aqui.
E as crianças, E as crianças que são a presa do mundo. E feliz Dia das Crianças, né? isso Porque aí. é um especial do Dia das Crianças, dia 12 de outubro. É isso, beijo, gente. É isso, beijo! Mic ligado e papo vai. Falação de cílio que atrai. Pá na mão e vamos lá. Cavando com estilo, haja lá. Entre nossos pincéis ficou aquela pá que já encantou. Brilho nos olhos, extensão. A pá faz sua própria canção. Pá toda leste, cavando fashion. Cada cílio uma paixão. Entre risadas, uma sessão de risos e cílios, nossa missão. No estúdio, nosso terreiro, cavuco e como é maneiro. Toda a extensão vira arte. Pá na mão a gente bate. Pá toda laje no ar. Palhaçadas pra alegrar. Podcast que faz você sonhar. Com cílios a brilhar sem parar. Pá toda laje, cavando fashion.